Boa noite, mais uma vez, na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia, cumprimento todas e todos os presentes. Estamos 6 anos depois e 6 anos depois, inevitavelmente, o trabalho é extenso, é denso, é complexo e o trabalho, enquanto trabalho, deve ser reconhecido e valorizado, aquilo que aqui fazemos e apontamos, nomeadamente no que diz respeito àquilo que é o trabalho técnico que um processo destes implica e que aqui também já foi mencionado. Aquilo que é a posição que aqui trazemos é a posição política do Bloco de Esquerda relativamente às opções políticas que este PDM traz à cidade. No nosso entender, este é um PDM unipessoal e limitado ao Executivo de Rui Moreira. A votação em Câmara demonstra-o e, a não ser que surjam surpresas esta noite, a votação nesta Assembleia demonstrá-lo-á também. Apenas o Grupo de Rui Moreira estará a favor desta revisão do Plano Diretor Municipal do Porto e isto, desde logo, devia ser algo que nos preocupa e algo que preocupa a cidade. Tanto no processo que traz à votação desta noite, como nos resultados desse mesmo processo, este PDM, que condicionará a vida das próximas 3 gerações da cidade, cinge-se à visão do Presidente da Câmara e do seu movimento. No que diz respeito ao processo, que levou mais 5 anos do que suposto, como sabemos, ficou em falta uma participação efetiva das pessoas em prol de uma democracia real que permita que quem vive a cidade a possa co-construir. Porque sessões de esclarecimento e informação não fazem um processo participativo. Ficou em falta o diálogo com as organizações da cidade, o acolhimento de propostas fundamentais para uma visão de cidade que coloca as pessoas em primeiro plano e que foram apresentadas no contexto da discussão pública que foi tratada, mais uma vez, como um mero procedimento administrativo. Ficou em falta que a Assembleia Municipal pudesse ter um papel digno na aprovação deste documento e não se limitasse a dizer sim ou não. A Comissão de Acompanhamento deste PDM é uma comissão que consubstancia aquilo que é o papel da Assembleia Municipal, de uma Assembleia Municipal, a sua atribuição, mas em sede de discussão pública o Bloco de Esquerda tem-no dito, não devem os partidos ser excluídos de um espaço específico de participação, nomeadamente para que não aconteça o que acabou de acontecer aqui, relativamente à consideração feita sobre a participação da CDU neste PDM, que não se pode resumir àquilo que pudesse ter sido uma apresentação de propostas em discussão pública. Lamentamos, os grupos políticos que são eleitos democraticamente não têm o seu espaço esgotado naquilo que são este tipo de processo de discussão pública. Pelo contrário, esta exigência de uma maior interação com a população para a formação deste instrumento territorial decorre não apenas do direito garantido pela Constituição, mas da existência na cidade de uma das maiores concentrações do país de universidades, institutos científicos e escolas com notável produção técnico-científica na área do planeamento do território. Saudamos a intervenção neste processo de elaboração do PDM de muitas pessoas da academia ligadas ao estudo do território que deram importantes contributos para o diagnóstico do mesmo. Mas insistimos, a participação pública, o envolvimento da cidade ficou aquém do possível e necessário. A participação a que a revisão deste documento determinante da gestão urbana da cidade está sujeita deveria ter assumido um caráter sistémico, acompanhando faseadamente o processo de elaboração de forma a nele se integrarem as efetivas preocupações das pessoas subjacentes ao habitar a cidade. Isto do ponto de vista do processo. Do ponto de vista do resultado, vingou a visão cidade-negócio. A visão que se ilustra na frase "temos que ser facilitadores de negócios", recentemente proferida pelo Sr. Presidente da Câmara. Este era, ao contrário, o momento para que se apresentasse um PDM que fosse garante do direito à habitação, não é?
que fosse garante dos direitos sociais de todas e de todos, não é. De uma mobilidade que servisse equitativamente todo o território, não é. Do compromisso com o combate às alterações climáticas, não é. De uma abordagem urbanística que defenda a cidade contra a especulação, não é. E que fosse garante do desenvolvimento económico que, por definição, quando falamos de economia, falamos daquilo que deve servir todas as pessoas, toda a cidade e não apenas algum. Este PDM não o é. Importa lembrar, há 15 anos, o processo de elaboração do PDM incluiu algumas novidades, outras foram trazidas relativamente a este mesmo PDM, mas na altura já a perequação urbanística, a estrutura ecológica municipal, a questão das unidades de execução, enfim, na altura o Bloco de Esquerda disse que aquele PDM não combatia a segregação espacial, induzia a exclusão social através de índices de muito baixa edificabilidade, não racionalizava o sistema de transportes, não protegia as características de autenticidade e valor excepcional do Centro Histórico do Porto. Enfim, isto levou-nos, na altura, a votar contra. Aliás, fomos a única força política da cidade que se manifestou contra aquela visão de cidade, em resultado da qual, com uma política de entregar a cidade ao negócio imobiliário, que trouxe a destruição de mais de 1000 fogos do parque habitacional e a venda por 160 milhões de euros de mais de 500 prédios do município, estamos a falar de outros tempos, mas são tempos em que este PDM atual esteve vigente, política esta que acabou por expulsar mais de 50 mil pessoas do Porto. Hoje, o Bloco defende, relativamente à discussão que aqui temos hoje, uma cidade densificada. Queremos mais gente a viver na cidade. O Porto tem hoje menos população que em 1930. O Bloco defende mais habitação pública. Também, aliás, o investimento na habitação pública para fazer baixar o valor exorbitante das rendas ditado pelo mercado e para recuperar grande parte das 100 mil pessoas que foram forçadas a abandonar a cidade. O PDM, em apreciação, não tem nos seus objetivos trazer de volta para a cidade as classes populares. Já se aqui falou dos jovens, acrescentamos as classes populares. O Bloco defende a diminuição das desigualdades sociais e do combate à pobreza, ou seja, defende o combate à pobreza, porque um PDM não trata apenas da ocupação, uso e transformação do solo urbano, faz escolhas sobre a localização e gestão de equipamentos de utilização coletiva, define estratégias de localização e distribuição de atividades industriais, turísticas, comerciais, enfim, e, portanto, isto é determinante para aquilo que acontece no concreto da vida das pessoas. O Bloco defende uma cidade para as pessoas, com prioridade para os peões, prioridade ao transporte público não poluente, um outro olhar sobre as propostas para um porto ciclável e um desenho urbano para um território mais seguro para as pessoas, com rebaixamento de passadeiras, pavimentos adequados à população idosa, etc. O Bloco defende a promoção do comércio de proximidade, que faz crescer a cidade, de novas indústrias de carbono zero e de emprego sem precariedade nem baixos salários. O Bloco defende a arborização de 50% das ruas, a preservação e a valorização do património edificado em detrimento da construção nova. Aliás, importa chamarmos a atenção que este PDM está a ser votado com as opções a ele subjacentes, numa altura em que está em risco a classificação do Centro Histórico do Porto como Património Mundial da Humanidade. O Bloco defende um urbanismo favorável à saúde, concretizando propostas do movimento Cidades de Saúde, lançado pela Organização Mundial de Saúde há mais de 30 anos. Foi, aliás, neste propósito que o Bloco de Esquerda, apesar de entendermos que as forças políticas devem ter um espaço próprio para, enfim, intervir e participar e defender aquilo que são os interesses das pessoas, nomeadamente quem se votaram, porque as pessoas não votaram apenas no atual Executivo. Portanto, foi nesse propósito que o Bloco apresentou um conjunto de propostas, particularmente em temáticas centrais da nossa intervenção, que acabei de descrever. Concretamente, propusemos a redefinição do zonamento inclusivo para que este instrumento se torne efetivo na dotação de habitação acessível na cidade e não crie a perversão de que se pague para não ter que criar habitação acessível na cidade. Propusemos a não previsão de incentivos quando são os casos em que se reduzem números de fogos de habitação social
quando, na altura em que vivemos, a lista de espera para a habitação social continua a ser superior ao milhar. O Bloco defende a revisão do enquadramento das Ilhas do Porto, que estranhamos a forma como está consagrado ou não neste PDM. Contrariamente, assume-se que aquilo que está neste documento é pouco consequente quando se pretende que as ilhas possam ser intervencionadas de forma a constituir-se resposta válida à procura habitacional. O Bloco defende a dotação de serviços de proximidade e de redução das necessidades de deslocação através da integração no âmbito do PDM de um zonamento de empreendimentos turísticos que garanta uma distribuição equilibrada pela cidade. Defendemos a prevalência de áreas permeáveis que se constituam estruturas de proximidade, parques infantis, hortas urbanas, parques caninos, nos mecanismos perequativos, incentivos e encargos urbanísticos. Defendemos a dotação de mais área de reservas de solo para equipamentos na cidade, em que se prevê maior expansão e maior grau de incerteza. Pensar a cidade em contexto de crise pandémica global, porque quando estamos 6 anos depois em plena crise pandémica global, e concluir nesse contexto esta revisão, revisão que determinará o concreto da vida das 2 ou 3 gerações vindouras da cidade, implica reconhecer as fragilidades que foram postas a nu e exacerbadas com esta mesma crise pandémica. A importância do PDM em apreciação no desenvolvimento do território municipal, pelo menos nos próximos 10 anos, este também era há 10 anos, foi há 15, impõe clareza e responsabilidade das diversas forças políticas da cidade. Finalmente, e porque a votação de hoje dita o início de um novo ciclo, o Bloco de Esquerda defende que seja imediatamente criada, ou, enfim, em última análise, no início do próximo mandato, podemos deixar aqui as nossas intenções nesse sentido, o Bloco defende que seja criada uma comissão de acompanhamento da execução do Plano Diretor Municipal, precisamente para garantir o acompanhamento daquilo que vai ser a concretização de um instrumento ou das opções tão importantes para a vida das pessoas. Esta comissão deve integrar, para além das forças políticas, as organizações e os coletivos da cidade que tenham uma palavra em relação a estas questões e deve garantir que a próxima revisão será feita no devido tempo, ao contrário do que aconteceu desta vez, sabemos as razões por que tal se passou, mas para que tal possa acontecer no devido tempo, que comecem a ser preparados daqui a 5 anos, com esta comissão participada e promotora da participação. Porque queremos uma cidade que valorize o património natural, arquitetónico e cultural, que proteja as crianças e os mais velhos, porque queremos uma cidade mais inclusiva, mais aberta, mais cosmopolita, com mais gente, com mais emprego, com direitos, uma cidade mais justa. Votaremos contra esta proposta do PDM para o Porto, que apenas pode merecer o parecer negativo das pessoas. Este é o PDM unipessoal deste Executivo e a nossa posição é contra. Obrigada.